Eu acredito, e você sabe, muita gente que usava o protocolo acabou recebendo uma quantidade enorme de tokens, o que se tornou um verdadeiro ganho financeiro inesperado. Mas aí, a resposta imediata a isso é que agora vale a pena ser um caçador de airdrop. E aí você tem, tipo, pessoas que largam seus empregos e passam todo o tempo só fazendo farming, escrevendo scripts para automatizar o farming, escrevendo um monte de scripts para, tipo, automatizar tudo mesmo. E aí você tem outros grupos, em chinês, acho que eles chamam de, esqueci como chamam, mas enfim, acaba virando uma coisa bem industrial. E tudo isso é totalmente previsível quando você pensa nos incentivos. Então sempre foi o caso de que airdrops seriam algo muito desafiador de continuar fazendo, porque é realmente difícil distinguir entre pessoas que estão motivadas só pelo airdrop e vão parar de fazer aquilo assim que receberem o airdrop, e pessoas que, sei lá, realmente gostam do protocolo. E acho que isso é especialmente desafiador para uma Layer 1, onde a mainnet tem que começar ao mesmo tempo em que o token vai ao ar e o airdrop acontece. Talvez com Layer 2 você consiga lançar sem token e aí observar bastante atividade, mas isso não funciona muito bem para Layer 1s. Então, tem todos esses fatores que entram em jogo. E tudo isso é só o pano de fundo da história da Monad, porque tudo isso é meio que previsível quando você pensa em como as pessoas vão se comportar e quais são as dinâmicas. E o nosso objetivo ao desenvolver a comunidade Monad nos últimos anos tem sido realmente cultivar um ambiente anti-farmer, que não incentive as pessoas a adotarem comportamentos de farming, porque esse tipo de comportamento, sinceramente, é muito entediante. É. É muito chato entrar no Discord todo dia, dar um GM, criar os mesmos três memes, só trocando o logo por o da Monad no lugar de qualquer outro logo que normalmente usariam no outro projeto. Então, acho que a gente definitivamente superou isso, e isso se deve muito ao trabalho duro do time da comunidade, que foi muito cuidadoso e incentivador, comunicando de forma clara, mas também, às vezes, de maneira sutil, que no fim das contas o que importa é ser você mesmo, ser criativo, se divertir, fazer amigos. Bill Monday sempre dizia: faça amigos e terraformize psicologicamente o mundo cripto. E acho que isso era um bom exemplo de um daqueles Bill Mondeismos estranhos que transmitiam o que ele queria ver na comunidade. E claro, as pessoas interpretaram isso à sua própria maneira. E, ao longo dos últimos anos, a comunidade Monad acabou se tornando um grupo muito unido e uma força poderosa. Mas a percepção externa é de que toda a comunidade Monad deve ser composta por pessoas que só querem coletar drops, porque essa percepção externa não está familiarizada com a realidade da comunidade Monad. Eles estão simplesmente supondo que seja assim porque é aí que estariam os incentivos. Essa é uma suposição compreensível. É apenas uma suposição que, neste caso, se revela errada. Outra coisa que eu queria mencionar. Ó, sim. Desculpe interromper. Não. Pode falar. Então, eu acho que, sabe, sempre existem camadas nas coisas onde a expectativa intuitiva que todo mundo tem sobre a comunidade Monad é que deve ser só de fazendeiros, porque é isso que existe em todo outro projeto. E aí, existe uma crença simultânea no cripto Twitter de que Monad não deveria recompensar sua comunidade porque todos são fazendeiros. E aí que vem se a Monad recompensa sua comunidade, então isso deve ser uma besteira que eles estão fazendo. Mas se a Monad não faz isso, então é como se eles tivessem passado a perna na comunidade. Então, não importa o que aconteça, já existe meio que um cenário pré-montado, uma expectativa, e é na verdade uma fruta bem baixa para colher. Tipo, se você quisesse espalhar FUD, provavelmente só escolheria um desses lados, um ou outro. E aí tem um monte de fazendeiros que estavam esperando receber um airdrop e não receberam porque a gente realmente gastou um esforço enorme avaliando a comunidade e construindo ferramentas que ajudam os membros a se recomendarem uns aos outros. E a gente criou tipo um Tinder onde você entrava e dizia se outra pessoa era ou não membro da comunidade. E aí a gente pega todos esses dados, analisa e faz coisas intuitivas e inteligentes, tipo, sabe? Com antecedência, a gente já sabia quem eram alguns dos membros da comunidade, definitivamente só com a rotulagem manual, e depois projetava isso para inferir quem mais era membro da comunidade. Então, tudo normal, coisas intuitivas. Temos todos esses dados e, de fato, distribuímos o airdrop com base em quem realmente era membro da comunidade. E eu acredito que essas pessoas, em geral, ficaram bem satisfeitas com os airdrops que receberam.
mas foi preciso um esforço enorme para fazer tudo isso manualmente e construir todas essas ferramentas para determinar a quantidade certa. Mas aí também tem um monte de fazendeiros que ficaram chateados porque não receberam o airdrop, que estavam gritando bem alto dizendo: fui passado para trás, eu não recebi o airdrop, blá blá blá. E aí é muito fácil pro Crypto Twitter falar: ah, tá vendo, tem um fazendeiro ali, eu sabia que isso ia acontecer, porque sempre acontece. E a comunidade da Monad é toda de fazendeiros. E ele tá chateado porque não recebeu um airdrop, porque a Monad passou a perna nele. Então, eu acho que tudo isso é bem previsível se você pensar com antecedência, mas fazer a coisa certa é colocar os tokens da Monad, tipo a participação da rede, nas mãos dos verdadeiros membros da comunidade que foram incrivelmente impactantes, leais e fiéis, e que a gente acredita que serão ótimas pessoas e realmente merecem ser stakeholders daqui pra frente. É, na verdade, tudo é muito previsível, esperado, e é por isso também que eu acho que, sabe, entrando no período do airdrop, a gente conseguiu ter essa expectativa na cabeça e meio que se preparar mentalmente para isso. E sim, eu realmente acho que tem muita coisa empolgante pela frente. Esse foi um período meio estressante, mas